A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a sua meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quero falar um pouco sobre o reino dos céus hoje. Arrependei-vos. Primeira condição para entrar no reino é nos arrependermos. Mas quero mencionar no Evangelho de Mateus 22 coisas acerca do reino de Deus, ou do reino dos céus, como aparece em Mateus. Primeiro, a chegada do reino. A chegada do reino começou com João pregando e anunciando o precursor do reino, que é Jesus. Então, primeira coisa, a chegada do reino. Em Mateus, capítulo 4, versículo de número 23, nós lemos o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando a sinagoga e pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino começou e inaugurou com Jesus. É chegado o reino, o evangelho do reino. Mas a quem pertence o reino, a conquista do reino? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3, em Mateus 5,10 diz: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas também nós vamos encontrar a justiça do reino em Mateus 5,20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Essa é a justiça do reino. Em Mateus 6,10, nós vemos a vinda do reino. Jesus ensina a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Em Mateus 6,13, nós vemos que o reino pertence a Deus, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o sétimo ponto, a busca do reino. Em Mateus 7,21 nós lemos o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa é a entrada do reino. Em Mateus 8,11 nós vamos ler o seguinte: mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A mesa do reino. Em Mateus 11,11 nós vamos encontrar o menor no reino dos céus. Mateus 11,11 diz: em verdade vos digo que entre os de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em Mateus 13,11 nós encontramos os mistérios do reino dos céus. O reino dos céus tem mistérios. Mateus 13,11 nos fala disso, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Em Mateus 13,24 nós vamos encontrar a semente do reino. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. A semente muitas vezes é a palavra de Deus, mas os filhos também são a semente. Mateus 13,38 nos diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Aqui encontramos os filhos do reino. Em Mateus 13,44 vamos encontrar o tesouro do reino. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que o homem escondeu. Em Mateus 13,45 nós vamos encontrar a pérola do reino. Outro sim, o reino é semelhante a um homem negociante
que busca boas pérolas. É uma pérola o reino. Em Mateus 13, 47, a rede do reino. O reino é semelhante a uma rede. Em Mateus 16, 19, as chaves do reino. Que quando Jesus disse a Pedro, a quem deu as chaves do reino dos céus. Em Mateus 18, 1, Jesus disse, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, se torne como essa criança, o maior. Em Mateus 20, verso 1, encontramos os trabalhadores do reino. Em Mateus 24, 14, então esse evangelho do reino será pregado em todas as gentes, a pregação do reino. Em Mateus 25, 1, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, as virgens do reino. E finalmente, em Mateus 25, 34, vinde benditos, entrai e possuai por herança o reino dos céus. 22 coisas do reino: a chegada do reino, o evangelho do reino, a conquista do reino, a justiça do reino, a vinda do reino, o possuidor do reino, a busca do reino, a entrada do reino, a mesa do reino, o menor do reino, os mistérios do reino, a semente do reino, os filhos do reino, o tesouro do reino, a pérola do reino, a rede do reino, as chaves do reino, o maior no reino, os trabalhadores do reino, a pregação do reino, as virgens do reino, os herdeiros do reino. Herde o reino